Oi, tá começando mais um audiobook chocolate. O livro de hoje é O Último Segredo, da autora A.R. Torre, ou Alessandra Torre. Aqui quem fala é a Rayane Canin e esse é o nosso livro número 2 de janeiro de 2026. Um grande beijo pra Gisele que mandou esse livro pra mim, traduziu tudo direitinho, Gi. Muito obrigada mesmo. Você me salvou aqui. Ah, essa não é a versão oficial, mas as traduções da Gisele são excelentes. E eu queria começar com a descrição da capa para os meus ouvintes PCD. Bom, essa capa é muito linda, tá? É uma edição da Dark Side. E são duas pessoas em uma praia. Tem uma boiando assim na água, e a outra tá em uma espreguiçadeira. Tem uns coqueiros e a maior parte do livro é ocupada pelo céu. Toda a capa em tons de preto, um azul misturado com verde, assim. Sabe, tipo azul Tiffany? Então, essa é a cor da água e o céu também tem essa mesma cor misturado a tons de rosa e roxo. Lá em cima, nesse mesmo tom de azul, tá escrito assim: curtir a vida não é arrancar nada do outro. O título tá bem grande, centralizado no meio do livro, também na mesma cor. E entre o título tem uma outra frase escrita em tom de rosa, numa estranha obsessão. E o nome da autora tá lá embaixo, na parte inferior, escrito em preto. Bom, pega o seu chocolatinho, os seus fones e vamos começar. As esposas. Prólogo. Nena. Agora. A detetive era alta como um palito, com espaço entre os dentes da frente tão grande que eu conseguiria passar um palito de pretzel. Na noite anterior, ela era pouco atraente. Agora, sob a luz forte do teto, é simplesmente feia. Ela permaneceu em silêncio, folheando a pasta do caso com a velocidade de um girino. Suspirei e levei o copo de isopor frágil aos lábios, forçando o café amargo a descer e me perguntando onde estaria meu advogado. Estava tudo bem, por enquanto. Eu descobriria o máximo que pudesse, evitaria as armadilhas óbvias e manteria a boca fechada. Manter a boca fechada era uma habilidade que eu aperfeiçoara há muito tempo. Eram os fofoqueiros que se metiam em encrenca, os exibidos. Pessoas como Katy Winthorpe, que não conseguiam simplesmente ter a vida perfeita. Ela tinha que esfregar isso na sua cara com seus comentários casuais, sua ostentação de riqueza. Por isso ela precisava ser punida. Você não pode me culpar pelo que aconteceu. Eu estava simplesmente colocando em seu devido lugar. Eu ouvi a ligação que você fez para o 911. A detetive me analisou. Foi interessante. Em um dado momento, você bocejou. Me remexi na cadeira e as algemas tilintaram. Girando o pulso, tentei encontrar uma posição mais confortável. Eu esperava que o telefone não tivesse captado aquele bocejo. Era um daqueles bocejos inevitáveis que te pegam de surpresa bem no meio de uma frase. Você tem noção do estrago que um tiro na boca causa? Ela virou uma imagem brilhante e empurrou para frente, com uma mão lenta e calculada. A bala passa por um enorme número de vasos sanguíneos antes de perfurar o cérebro e sair pela parte de trás do crânio. Eu me inclinei e olhei para a foto sem comentar, sem surpresa ao ver um grande buraco de saída no topo da cabeça. Horrível, mas eu já tinha visto pior. Um rosto inchado, os lábios achados enquanto as feições se deformavam a ponto de ficarem irreconhecíveis. O olhar alarmado no rosto de um homem que você amou, pouco antes de ele morrer. O som de seus pedidos de súplica que ainda ecoa nos recônditos da minha mente. Larguei a xícara de café barato. Você tem alguma pergunta ou é só a hora de você se exibir com as suas informações? A mulher fez uma pausa, o anel de ouro simples em sua mão esquerda parando enquanto ela estudava meu rosto. Senhora Ryder, a senhora parece não compreender a gravidade desta situação. A senhora é suspeita de tentativa de homicídio. Compreendo a gravidade da situação. Aquela aliança barata? Aquelas olheiras? Ela tinha escolhido o caminho errado. Com um aparelho ortodôntico desde cedo e uma rotina rigorosa de exercícios e dieta, ela poderia ter feito algo na vida. Ter sido alguém. Ter se colocado em uma posição para desfrutar as coisas boas da vida. Concentrei-me em seu rosto. Doutora Ryder, corrigia. Ela sorriu, e havia algo naquele gesto que me irritou. Olhei para o amplo espelho e examinei meu reflexo, verificando se tudo estava em ordem. Meu cabelo, recém-cortado e tingido. Minha pele, radiante e lisa como se tivesse recebido botox, apesar da iluminação horrível deste lugar. Meu corpo, esguio e magro por baixo da roupa de ginástica de grife. Minha aliança de casamento, ainda no dedo, o grande diamante brilhando como um holofote. Eu havia lutado com todas as minhas forças para chegar ao topo deste mundo, e eles não podiam me derrubar agora. Não com a montanha de mentiras que eu havia me esforçado tanto para construir. Você se mudou para Palo Alto há 2 anos, é isso mesmo?
Diante do meu silêncio concordante, ela pigarreou. Então, vamos começar por aí. Parte 1. Poderia. 4 meses antes. Capítulo 1. Cat. Na primeira semana de maio, fizemos uma festa. Não foi a maior de todas, não havia acrobatas pendurados nas vigas do salão principal. Não contratamos manobristas nem montamos tendas. Foi uma festa discreta, uma arrecadação de fundos para as artes cênicas locais e também serviria como festa de despedida para os flyers, os viajantes. Era assim que eu os chamava, viajantes. Todo verão, como pássaros migratórios, os membros da nossa comunidade se dispersavam para o sul para passar protetor solar como turistas em cruzeiros de luxo e ilhas particulares. Eu tinha apenas um mês e então eles me deixariam. O grupo de mulheres atualmente reunido ao meu redor, preocupadas demais com os filhos e experiências culturais para suportar mais um verão congelante em Arerton. Quando você tiver filhos, vai entender. Pearl sussurrou certa vez, batendo a mão no meu ombro como um metrônomo. Sua vida passa a girar em torno deles e eles querem usar maiô como crianças normais. Quando você tem filhos. Que coisa cruel de se dizer para uma mulher com problemas de fertilidade. Além disso, era uma grande bobagem. Nenhuma criança em Arerton queria ser normal. As crianças de Arerton queriam vídeos para o Instagram pulando de iates em lugares dignos de serem marcados, como as ilhas gregas. Suas piscinas aquecidas e o frio sombrio de São Francisco não impressionaram seus colegas quando eles saíram de carros com o motorista e voltaram para o Menlo School no outono. Eu sorri para Perla e me perguntei se ela sabia que seu filho de 17 anos estava tendo um caso com a nossa empregada. Eu sei, respondi. Quando tivermos filhos, talvez a gente se junte a vocês. William e eu passaríamos o verão sofrendo, com nossos pisos aquecidos, saunas internas e externas, banheiras de hidromassagem e 6 lareiras. Espantaríamos a melancolia com passeios de um dia a Beverly Hills e fins de semana em nossa casa no Havaí. E, honestamente, foi até bom ter um tempo longe dos meus amigos e da sempre presente coleção de filhos deles. Estou lhe dizendo, disse Joanna, arrastando as palavras, olhando com desejo para um garçom que passava. Porto Rico é onde vamos comprar em seguida, uma taxa de imposto de 4%. Pense em quanto economizaríamos. Você já foi a Porto Rico? Perguntei, seguindo os passos do meu marido enquanto ele atravessava o hall de entrada, com a cabeça inclinada na direção do homem mais velho ao seu lado. Para uma ilha, a paisagem é péssima. Se eu vou me mudar para tão longe, preciso de uma praia e de uma vista. Ela deu de ombros. Poderíamos comprar uma ilha com a economia de impostos de um ano. Vale a pena lidar com uma vista não tão boa. Além disso, pense no impacto cultural para Steele e Jane. Eles poderiam aprender o idioma, interagir com os moradores locais e ver como vivem as famílias com dificuldades. Jane tinha feito uma cirurgia de aumento de seios no seu aniversário de 16 anos. A última vez que a vi, ela estava curvada sob o peso de uma dúzia de sacolas de compras, com o celular grudado na orelha, entrando no banco do passageiro de um carro exótico. Eu não via Steele há mais de um ano, mas tinha ouvido falar da expulsão dele de Menlo e dos rumores sobre uma clínica de reabilitação exclusiva para dependentes químicos que Joanna estava divulgando como um programa de intercâmbio. Esqueçam Porto Rico, interrompeu Mallory, com um de seus brincos de diamante preso no cabelo. A casa ao lado da nossa em Cabo está à venda. Uma de vocês precisa comprá-la. Ela ergueu o queixo na minha direção e ergueu uma sobrancelha delicada e escura. Cat, vamos lá, você bem que precisa de um verão fora. Houve um murmúrio geral de concordância entre as mulheres e eu ri, estendendo a mão cuidadosamente para desembaraçar o brinco dela. Nem pensar, adoro minha pele branca como a neve. Além disso, o William não pode sair do escritório por uma semana, muito menos por 3 meses. Kelly passou o braço em volta do meu pescoço. Vocês se esquecem, a Cat tem sangue esquimó. De qualquer forma, vocês culpam a mulher. O William está mantendo-a aquecida. A conversa então se voltou para o meu marido e o tom de voz delas se tornou mais baixo enquanto criticavam sua ética de trabalho e resmungavam sobre sua boa aparência. Apoiei a cabeça no ombro de Kelly e suspirei. Você sabe que é a única de quem sentirei falta. Sussurrei e era verdade. Kelly, embora tivesse os 2 filhos que Arerton admirava, era a única que... Ela não demonstrou nenhuma sensibilidade aos meus problemas de fertilidade. Como um bônus adicional, ela foi a única esposa a me receber em Arerton sem nenhum julgamento snob. Foi uma gentileza que jamais esqueci. Aposto que você diz isso para todas as garotas, disse ela com o canto da boca bem vermelha. Sorri e me endireitei, participando sem entusiasmo da conversa,
enquanto observava a festa. Era a mistura habitual de rostos familiares em vestidos brilhantes, os smokings dos homens distribuídos uniformemente pelas cores. Embora não tivesse conhecido pessoalmente todos os convidados, era uma cidade pequena, e nós, mulheres, tínhamos formado nosso próprio círculo exclusivo, centrado no clube de campo de Menlo e com ramificações. Um garçom se abaixou para servir uma bebida e eu observei um guardanapo com um monograma cair da bandeja no chão de madeira escura. Pedindo licença ao grupo, me aproximei do objeto caído, verificando os detalhes enquanto caminhava. Buffet de caviar abastecido. A banda estava na metade do show, o blues suave combinando perfeitamente com o tilintar das taças de champanhe e as risadas. Fiquei satisfeita ao ver que o salão principal não estava lotado, com os convidados distribuídos igualmente entre os espaços internos e externos da nossa casa. Kate! Uma senhora idosa e de porte imponente aproximou-se, seu vestido dourado roçando o chão enquanto ela estendia as duas mãos e agarrava meus ombros com firmeza. Nunca tive a chance de lhe agradecer pela doação para nossa nova clínica de reabilitação. Sorri para Madeleine Sharp, uma das maiores doadoras para o evento desta noite e presidente de uma instituição de caridade de Nova York que apoia viciados em drogas. Transmitirei os agradecimentos ao William. Foi mérito dele, não meu. Ah! Ela me silenciou. Todas nós sabemos quem realmente controla o dinheiro, querida. Os homens não saberiam onde seus sapatos foram parar se não estivéssemos lá para apontar para os seus pés. Eu ri. A imagem era tão falsa em relação ao meu marido altamente competente. Alguém que liderou operações secretas no Afeganistão, administrou sua empresa com eficiência implacável e que preferia andar descalço por birra a receber instruções sobre o calçado. Mesmo assim, ela tinha razão sobre o controle do dinheiro. William não tinha. Eu tinha um conhecimento da doação de 6 dígitos. Embora meu marido tivesse muitas distrações, nosso dinheiro, e como eu o gastava, não era uma delas. Você terá que vir à clínica quando estiver pronta, ela insistiu. Vamos para lá durante o verão. Estará tudo pronto até o outono. Outro pássaro, este voando para o leste. Senti um momento de melancolia pré-verão. Nossa vida plena sempre ficava um pouco solitária depois que nossa cidade encantadora se esvaziava. Mas logo me lembrei dos pontos positivos, paz e tranquilidade. Tempo para William e eu nos concentrarmos em nosso casamento e fortalecermos nosso vínculo. Sempre partíamos de cada verão mais fortes, mais unidos. Somos uma equipe, ele me disse isso uma vez. O verão é a nossa estação. Talvez a gente consiga chegar à inauguração. Com certeza, você precisa. Agora é preciso encontrar meu marido. Madeleine se inclinou para frente e depositou um beijo suave, como se tivesse talco de bebê na minha bochecha. Sorri, a abracei e observei partir. Bolinho de caranguejo, Sra. Winthrop. Olhei para a direita e acenei para o garçom, pegando uma miniatura da bandeja de prata e colocando a pequena pilha na língua. Esmaguei as delicadas camadas de caranguejo e crosta na boca, o molho de limão Tahiti combinado perfeitamente com os sabores, e observei um casal passar pela abertura em arco da varanda leste. À primeira vista, eles se encaixavam perfeitamente. Uma loira atraente acompanhada de um marido calvo e robusto. Quase 40 anos, embora a loira se esforçasse para esconder a idade. Enquanto eu os observava se esgueirando pela multidão, os pequenos detalhes começaram a surgir. O vestido dela, uma peça de pronta entrega que poderia ser encontrada em uma loja de descontos se uma mulher ambiciosa procurasse o suficiente. O relógio barato dele, a pulseira de borracha saindo da manga de um smoking que parecia alugado. Voltei minha atenção para ela, observando enquanto circulava pela minha festa, seus olhos percorrendo o salão, com o marido seguindo-a obedientemente. Atravessei a multidão, mantendo-a à vista e mentalmente repassei os nomes dos convidados que estavam na minha lista. Todos na lista exclusiva eram doadores ou membros do conselho da Fundação Winthrop. Parei ao lado de um dos mordomos e fiz um aceno discreto para o casal que havia parado ao lado do nosso Picasso, admirando a pintura. Franklin, quem é aquele casal perto da escada? A mulher de vestido azul. Ele acenou com a cabeça com um sorriso agradável, seus olhos nunca se desviando para a área, seu profissionalismo impecável. Esses são Matthew e Nina Ryder, Sra. Winthrop. Meu olhar se tornou mais penetrante. Eles não estavam na lista. Acredito que sejam convidados do seu marido. Bem, isso foi interessante. Assenti com um sorriso de gratidão. Maravilhoso. Obrigada pela informação. Com certeza, Sra. Winthrop. É um prazer. Posso lhe oferecer uma taça de champanhe? Ou talvez algo da adega? Não. Dei um passo para trás, ansiosa para encontrar o William. O Sr. Winthrop está na varanda. Fiz uma pausa e encontrei seu olhar. Obrigada, Franklin. Anotei mentalmente que deveria dar uma gorjeta maior do que o necessário.
Eu tinha dado alguns passos na varanda quando uma mão me envolveu pela cintura, puxando-me para trás. Virei-me e me aconcheguei ao lado de William. Oi? Disse ele suavemente, um sorriso se formando em seus lábios enquanto olhava para baixo. Meu devastadoramente bonito marido. Foi assim que minha mãe o descreveu pela primeira vez e era uma descrição precisa. Mantive-o à distância por um instante, examinando seus traços fortes. Depois pressionei meus lábios contra os dele, apreciando a forma protetora como sua mão apertou a minha lombar nua. O leilão silencioso está indo bem. Ele acenou com a cabeça para a varanda, onde longas mesas de vidro exibiam 2 dúzias de itens diferentes. Enquanto eu observava, uma mulher com vestido bordado e um enorme anel de esmeralda se inclinou para frente e pegou uma caneta. Eu havia passado o último mês buscando itens para o leilão, que variavam de uma escapada para um spa no Alasca e uma taxa de adesão a um clube de campo em Menlo. Franklin disse que você adicionou mais um casal à lista de convidados. Passei a mão pelos seus cabelos curtos e escuros e depois puxei delicadamente uma mecha grossa. Ele assentiu com a cabeça. Nossa nova funcionária na empresa, Doutora Ryder e seu marido. Que incrivelmente sexista da minha parte presumir que o Dr. Ryder fosse um homem. Lembrei-me da menção de William a um novo funcionário, uma espécie de coach motivacional para sua equipe. Estávamos jantando e eu estava distraída com um gosto estranho no patê e mal prestei atenção à sua menção entusiasmada ao doutor que, segundo ele, resolveria o problema de moral na Wentworth Technologies. Dinheiro resolveria o problema de moral. A equipe havia passado 4 anos desenvolvendo um novo dispositivo médico capaz de substituir marca-passos, passar por detectores de metal e reduzir reações alérgicas, infecções e complicações cirúrgicas em mais da metade. A participação nos lucros e os bônus da equipe estavam atrelados ao lançamento bem-sucedido do produto. O projeto já havia ultrapassado em 18 meses as expectativas. Todos estavam cansados e frustrados. Tínhamos perdido nosso melhor técnico no mês anterior e havia um sentimento geral de descontentamento entre os funcionários. William era extremamente inteligente, decisivo e charmoso. Ele também era um workaholic implacável que valorizava o dinheiro acima das pessoas e exigia perfeccionismo sem desculpas. Liderar uma equipe nunca fora seu forte, e eu temia que a equipe da Wentworth Tech estivesse prestes a se rebelar. Aqui está ela, Nina? Disse ele carinhosamente, e naquele sorriso, ninguém imaginaria que ele havia mantido a equipe trabalhando no Natal ou cortado bônus como punição por um teste fracassado da FDA. Esta é minha esposa, Catherine. Cat, eu disse, estendendo a mão. A força do aperto dela era suficiente para quebrar um ovo, e eu me contive para não fazer uma careta. Matt Ryder. O marido sorriu, radiante, enquanto apertava minha mão. Que casa linda vocês têm aqui. Essa coisa sobreviveria a um terremoto se fosse preciso. Espero que não seja necessário. Eu ri e não deixei de notar como o braço dela se enroscou protetoramente no dele. Um gesto engraçado, considerando o quanto meu marido era mais imponente que o dela. Obrigada aos dois por virem. A festa é em prol de uma ótima causa. É para o Centro de Artes Cênicas, certo? Perguntou o homem, franzindo as sobrancelhas claras em um olhar atento. No lado direito do peito da camisa do smoking havia uma mancha dourada clara. Chardonnay? Tequila? Verifiquei a camisa de William e, sem surpresa, vi que estava impecável. Meu marido estava tão pronto para uma sessão de fotos quanto para uma festa. Isso mesmo. Você conhece Ayrton? O centro fica na Middlefield Road. Estamos nos familiarizando cada vez mais com o local. Aliás, já fechamos contrato para uma casa bem ao lado. Disse a mulher com um sorriso artificialmente pálido. Hesitei, surpresa com a resposta. Você quer dizer ao lado? A antiga casa dos Baker? Lar, demolição. Era um termo apropriado. Era a casa que os moradores do bairro queriam demolir, uma propriedade retomada pelo banco que passou os últimos 5 anos se arrastando pelos tribunais. Se um dia fosse colocada à venda, eu planejava demolir toda a estrutura e substituí-la por uma expansão da nossa área da piscina e jardins. Sim. O sorriso da doutora Nina Ryder se alargou ainda mais. O Matt tinha um contato privilegiado com o banco. Ele trabalha com desenvolvimento imobiliário. Demolição, corrigiu o marido dela com um sorriso autodepreciativo que enrugou os cantos dos seus olhos. Imediatamente simpatizei com ele. Então, você vai demolir a casa? Ah, não. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não temos condições de reconstruir, não nos mesmos padrões dos vizinhos. Vamos reformar e depois decidimos o que fazer. Investir um único dólar naquele monte de entulho seria um desperdício. Precisava ser demolido, a piscina removida e uma nova fundação construída. Eu sorri. Bem, se algum dia você quiser ganhar um dinheiro rápido, nós ficamos com ela. Estou de olho naquele terreno há anos.
Adoraria expandir o deck da nossa piscina até a beira da vista. Agradeço a oferta, disse ele, passando a mão pelos poucos cabelos que lhe cobriam a cabeça. Mas Nina e eu estamos bastante decididos a ficar com a casa, principalmente por causa da proximidade de Egerton com o novo emprego dela. Não posso te dizer o quanto estou animada. Vou trabalhar com a equipe da Winthrop Tech. Nina olhou para William e eu não deixei de notar o brilho de admiração em seus olhos. Por outro lado, não havia uma mulher na cidade que não tivesse dado uma segunda olhada no meu marido em algum momento. Sua aparência e charme eram um atrativo. Os cifrões que se multiplicavam ao lado de seu nome, outro. E qual é exatamente o seu cargo? Olhei para William, tentando me lembrar de como ele havia se referido à contratação. Algo estranho. Eu sou a diretora de motivação, afirmou Nina. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Mantive meu tom ameno, sem querer irritá-la. É na área de coaching pessoal? Seus lábios afinaram, um ajuste quase imperceptível que repuxou a pele ao redor da boca. Não é exatamente um trabalho de treinador. Sou responsável por manter a energia e a motivação de equipe em alta. Vou trabalhar com a equipe para ajudá-los a alcançar seus objetivos, superar obstáculos e eliminar problemas no ambiente de trabalho que possam prejudicar a produtividade. É incrível como pequenas mudanças e transformações na vida de uma pessoa podem levar a grandes resultados. A doutora Ryder é altamente recomendada pela Plymouth Industries. Tivemos sorte de conseguir contratá-la. William ergueu a bebida na direção da doutora e tomou um gole. Você devia ter visto o bônus de despedida dela, disse o marido animadamente, virando a cabeça para acompanhar uma travessa de bolinhos de caranguejo que passou. Com licença, disse ele rapidamente se correndo atrás do garçom, nos deixando a sós com a esposa. Um bônus de despedida? Será que isso sequer existia? Observei Matt se apressar pela multidão, chamando o garçom que carregava os caranguejos. O que você é? Médica de quê? Saúde mental e estudos psicológicos. Sou doutora, não médica. Ela disfarçou o título com um encolher de ombros, o vinho quase transbordando da taça e caindo sobre o tapete de pele de carneiro branco. Uma peça dos anos 1940 que tínhamos comprado na Nova Zelândia. Bem, é maravilhoso ter você na equipe. Eu sorri e o olhar dela se aguçou. Você trabalha para a empresa, Cat? Ela olhou para William. Pensei que você ficasse em casa cuidando da fundação. É assim que se chama? Eu ri. E se ela olhasse para meu marido daquele jeito mais uma vez, eu iria enfiar meu garfo de bolinho de caranguejo na jugular dela. Você tem razão, admiti envergonhada. Eu não trabalho para a empresa, mas possuo metade das ações preferenciais da Winthrop Technologies, assim como William. Então, estou muito interessada no sucesso da empresa e dos nossos funcionários. Funcionários, como você. Franzi a testa, com um ar de arrependimento. William, parece que os Decaters estão de saída. Prometi a eles que os apresentaria a você. Você se importaria se eu te levasse rapidinho? Virei-me para Nina, sem esperar pela resposta de William. Foi um prazer conhecer você e o Matt. Boa sorte com a propriedade ao lado. Te vejo na segunda-feira, interrompeu William, erguendo o copo em despedida. Diga ao seu marido que foi um prazer. Seus olhos oscilaram entre William e eu quase podia ver as engrenagens girando por trás de seus olhos azuis. Dando um passo para trás, ela assentiu com o aceno curto. Obrigada novamente por nos convidar. Dei um beijo possessivo na bochecha de William enquanto nos afastávamos, meu braço entrelaçado no dele. Passamos por Matt, que voltava apressado na direção de Nina, com uma bebida fresca na mão. Ele sorria alegremente e eu me esforçava para associar seu jeito amigável à frieza dela. Será que fui só eu? Disse William com cautela. Ou você também achou isso um pouco possessivo? Achei que começar falando sobre suas opções de ações foi um pouco agressivo. Foi um lembretezinho de demarcação territorial. Admiti, parando junto ao parapeito, saindo da proteção da varanda sob o céu noturno brilhante. Diante de nós, os lagos e os jardins iluminados se estendiam como uma coleção cintilante de joias. Não gosto dela. Ele gemeu, puxando-me mais para perto. Não diga isso. Estou afogado em médicos e engenheiros mal-humorados. Preciso de alguém para cuidar deles ou vou perder a cabeça e demitir todo mundo. Ok, não faça isso. Ordenei firmemente e então sorri ao ver a expressão de dor que ele me lançou. Vou tentar gostar dela, está bem? Você é mais gentil. Mostre aquele sorriso de rainha do baile. Ele insistiu, baixando a voz. Só que desta vez sem veneno. Ah, eu encarei com desdém. Nem pense em brincar com isso. Passei anos fugindo do boato que circulava na Mission Vale High de que eu havia colocado laxante nas bebidas das minhas concorrentes ao título de rainha do baile. O boato chegou aos ouvidos de William na minha 10ª reunião de ex-alunos, escapando da boca bêbada de Dana Rodrigues,
uma das candidatas com diarreia que atingiu o auge no ensino médio e agora recortava cupons de desconto no supermercado quando não estava dirigindo sua minivan Chrysler com 3 filhos. Eu ri e abracei a Dana, esperando que William esquecesse e ignorasse os boatos. Ele não esqueceu. E Dana pagou por sua língua solta com incêndio elétrico acidental em seu ateliê, seguido por um beijo bem oportuno. Foi bom te ver de novo. Espero que esteja tudo bem. Dizia a nota sobre o papel timbrado Wentworth em relevo. Preciso mesmo falar com os Dequeiras ou isso foi só uma desculpa para escapar da conversa? Ele colocou o copo no largo corrimão de pedra e eu observei o ar noturno bagunçar seus cabelos levemente grisalhos. Foi uma manobra, mas vamos fazer mesmo assim, para manter as aparências. Comecei a voltar para a festa e a mão dele envolveu meu pulso, puxando-me em sua direção. Fique aqui fora. Ele segurou meu rosto entre as mãos e me encarou, estudando minhas feições. Estou com a mulher mais linda do mundo. Deixe-me apreciá-la por um instante. Olhei nos olhos dele e sorri. Fico aqui o tempo que você quiser. Aliás, abaixei a voz e olhei para o grupo. Vamos embora daqui. Se nos apressarmos, podemos chegar àquela lanchonete perto de Stanford que tem a torta de maçã que você gosta. E se você tiver sorte... Mordi o lábio inferior. Deixo você me apalpar no carro. Ele deu uma risadinha e aquele brilho de bad boy surgiu em seus olhos. E quanto aos convidados? Os mordomos ficarão de olhos neles e Andy será o mestre de cerimônias do leilão silencioso. Dei um passo em direção à extremidade escura da varanda, onde os degraus levavam. Descemos até os jardins. Vamos lá, provoquei. Eu sei onde guardam as chaves da Ferrari. Ele me pegou bem na hora em que eu ia descer as escadas sorrateiramente e me puxou para o seu peito, me beijando profundamente. Eu me entreguei ao contato, minha mão agarrando a frente do seu smoke enquanto roubava um beijo ainda mais intenso. Existiam homens que você possuía, existiam homens que você tomava emprestado e havia homens que você escolhia. Eu jamais deixaria ninguém tirá-lo de mim. Capítulo 2. Nina. Existiam palavrões de 4 e 5 letras para mulheres como Cat Wentworth. Eu estava no banheiro, encarando o espelho enquanto pegava um frasco de hidratante da caixa de papelão ao lado da pia. Meus pés de galinha estavam ficando mais profundos, apesar das garantias do meu cirurgião. Virei a cabeça para o lado e examinei as linhas do meu pescoço, grata por a pele se estender suavemente e naturalmente contra minha garganta. Sem barriga saliente, sem repuxar. Pensei na garganta de Cat Wentworth, no delicado queixo arredondado, na tez perfeita. Ela devia ter uns 35 anos, no máximo. 35 e provavelmente ainda precisava mostrar o documento no supermercado. Não que Cat Wentworth fosse ao supermercado. Que noite! Matt estava atrás de mim, mexendo desajeitadamente com a gravata borboleta do smoking. O paletó e o colete tinham sido deixados na porta, já guardados de volta nas capas de aluguel. Que lugar, né? Ele soltou um suspiro com cheiro de álcool e eu estremeci com a lembrança visceral do meu pai. As mãos unidas de Matt tocaram minha cintura e eu me afastei. Cuidado com essa gravata borboleta, eu disse bruscamente. Você já derramou alguma coisa na camisa. Eles nos mutilariam por causa da mancha e provavelmente ficariam com o depósito do aluguel. Ao contrário dele, eu tinha sido cuidadosa. Meu vestido de grife ainda tinha etiqueta. Eu poderia devolvê-lo amanhã de manhã e receber o reembolso total. Eu tinha visto o olhar de Cat Wentworth percorrer o vestido, criticando e comparando com os outros. Eu havia me planejado para garantir que a marca fosse apropriada e o preço exorbitante o suficiente. Essa noite precisava correr bem, e correu. Não consigo tirar essa droga de... Ele tentou olhar para o nó, mas cambaleou um pouco com esforço. Vem aqui, eu disse, suavizando o tom. Eu tiro. Virei-me para ele, percebendo o olhar dele fixo no meu decote, o sutiã push-up realçando meus seios firmes e perfeitos, um aumento recente cortesia do meu antigo chefe. Eu havia me surpreendido com seios pequenos de Cat, uma negligência na manutenção. Em alguns anos, ela provavelmente ignoraria as pequenas olheiras que apareceriam sob seus olhos, as rugas mais profundas em sua testa, a flacidez da pele sob aqueles braços pouco trabalhados. O marido dela certamente havia reparado nos meus seios. Seu olhar se demorou, mesmo enquanto sua mão envolvia sua cintura. Os olhos de Matt se perderam no vazio e ele passou a mão mole pelo meu decote, seu dedo grosso deslizando entre meus seios como se estivesse verificando o óleo de um carro. Rapidamente desatei sua gravata e abri os botões da camisa com agilidade. Estendi a mão para trás e desabotoei a alça do meu sutiã, deixando meus seios novos caírem livres diante dele. Virando o rosto para longe do seu forte aroma de bourbon,
Girei a faixa da cintura dele e desabotoei a fivela barata. Sua respiração ficou mais curta enquanto ele acariciava e massageava meus seios fartos, de tamanho G. Seu toque era rudimentar, mas aceitável. Esta noite? Perguntou ele, esperançoso. Considerei o pedido. Fazia semanas que não tínhamos feito sexo, o rápido encontro tendo ocorrido depois que Matt, do nada, fez uma oferta pela casa em Arlington. É verdade, era uma casa horrível, feia e com uma planta baixa irregular e totalmente fora de moda, mas ainda para o meu marido, que eu não tinha muita vontade de gastar, foi um passo enorme e inesperado na direção certa para nossa posição social e para minha felicidade. Sim. Aproximei-me, como se estivesse apreciando seu toque. Matt havia sido uma decepção sexual no início, uma decepção que me obrigava a cuidar das minhas próprias necessidades. Mais recentemente eu havia feito isso com um caso explosivo, porém breve, com Ned Plymouth. Eu tinha grandes expectativas para aquele relacionamento e franzia a testa ao colocar a faixa na bancada, pensando no potencial perdido com meu ex-chefe. Matt grunhiu, sua boca agora sugando meus mamilos com estalos úmidos e frenéticos. Desabotoei suas calças e abaixei o zíper. Vamos para a cama. Coloquei um tom rouco na minha voz, como se estivesse ansiosa e não apenas querendo terminar logo com aquilo. Deitada de costas, com ele sobre mim, pensei em William Wentworth. Havia algo sombrio e delicioso nele, uma tentação que surgiu assim que ele se apresentou na minha entrevista. William. Havia um tom de voz mais tenso, um aperto na corda que nos unia. É um prazer conhecê-lo. Ríspido e sensual. Ele era um exemplo ambulante de masculinidade e instantaneamente mais atraente do que qualquer um dos meus casos anteriores. Entre os homens ricos e bem-sucedidos do Vale do Silício, William era o melhor, de primeira linha. O tipo de homem que eu deveria ter escolhido, se não tivesse me comprometido com Matt logo depois do ensino médio. Naquela época eu estava tão desesperada para escapar do meu pai que não entendia meu verdadeiro potencial. Achava que tinha ganhado na loteria. Uma vida com Matt parecia tão decadente a princípio. Um Mustang conversível novo, nossa própria casa, presente de casamento dos pais dele. Um cartão de crédito com meu nome e um limite de $3.000, com um saldo pago integralmente todo mês, sem perguntas. Eu precisava de segurança e atenção e ele me deu ambas. Mas, à medida que fomos progredindo na vida, aos poucos fui percebendo tudo o que me faltava. Para ser franca, o sonho que meu marido me proporcionou não era suficiente. Minhas necessidades aumentaram e eu comecei a sentir uma profunda saudade da vida que não tinha. Bem aqui? Matt ofegou e eu gemi apropriadamente, envolvendo minhas pernas em sua cintura e pensando no calor do olhar de William Wentworth. Capítulo 3. Cat. 8 dias depois da festa, nossos vizinhos fecharam um negócio na casa dos Baker. Eu estava na nossa varanda da frente com uma taça de Chardonnay, observando uma van de limpeza percorrer a longa entrada de carros, sacudindo sobre as rachaduras. Em qualquer outro bairro haveria grama alta cobrindo o grande quintal, ervas daninhas invadindo os canteiros abandonados e trepadeiras subindo pelos tijolos. Mas não tínhamos pago $14 milhões para morar ao lado de uma casa horrível. Passei os últimos 6 anos pagando pela manutenção semanal do gramado daquela casa abandonada. Pedi para o Ted trocar as lâmpadas do portão da frente quando queimaram. Eu percorria a propriedade no final das minhas caminhadas matinais, procurando por buracos de roedores e água parada onde os mosquitos pudessem se reproduzir. Sem que meu marido soubesse, eu também passava muito tempo dentro da casa. Costumava ser interessante. 4 anos atrás, antes da equipe de liquidação da Receita Federal invadir e levar tudo, era uma casa cheia de memórias e segredos. Uma vida repentinamente abandonada. Gavetas da cômoda ainda abertas, um conjunto de camisola pendurado pela metade, a porta do cofre aberta, a combinação colada em um post-it na parede interna, as prateleiras quase vazias, um álbum de fotos torto no canto do fundo. Os Bakers fugiram no meio da noite, sua Mercedes ainda na garagem, seus celulares deixados no balcão da cozinha. Sonegação de impostos era boato no bairro, embora tenha encontrado o culpado mais provável atrás das fronhas dobradas cuidadosamente no armário de roupas da cama de Claudia Baker. Cocaína. 5 pacotes embrulhados que pesavam cerca de 1 quilo cada, segundo a balança do banheiro deles. Encontrei outros 10 em um armário superior na cozinha, atrás de caixas de Frosted Flakes e Honey Nut Cheerios. Encontraram outro pacote aberto no escritório deles, com 2 linhas rabiscadas na capa da revista do Rolling Stone. Durante meses após o desaparecimento dos Bakers, eu me escondia entre os arbustos que separavam nossos lotes e vagava pela casa deles. Guardei um molho de chaves que encontrei na gaveta de quinquilharias
e passei a usar a mesma janela que usava antes, entrando e saindo quando queria. Passei as tardes na grande poltrona de couro através da escrivaninha de John Baker, folheando seus arquivos. Analisei extratos bancários e de cartão de crédito, fascinada por esse vislumbre íntimo de suas vidas. Fiquei parada no banheiro de Cláudia, diante de seu grande espelho, e apliquei cuidadosamente seu batom e sombra. Ela tinha sido uma dona de casa interessante. Nas gavetas do closet do quarto principal, encontrei mordaças e vendas, algemas peludas e brinquedos fálicos. Passei uma tarde vasculhando suas lingeries e fantasias sensuais. Peguei uma estola de Vison e uma carteira de Vuitton, além de várias joias abandonadas. Passei uma manhã estirada na cama deles, vestida com as roupas dela, ouvindo a playlist deles tocando nos alto-falantes do teto. E um dia, apenas algumas semanas antes da Receita Federal chegar e levar tudo, encontrei o segundo cofre. Este não tinha fechadura. Era uma caixa à prova de fogo num compartimento escondido no chão, debaixo do tapete persa falso no quarto principal deles. Eu estava de bruços, tentando alcançar algo debaixo da cama, quando meu joelho bateu numa saliência do tapete. Me afastei da cama e puxei o tapete, extasiada ao descobrir o alçapão. A excitação me invadiu. Meus dedos escorregaram na maçaneta embutida e foram necessárias 3 puxadas para abrir a porta. Lá dentro, a cavidade de ferro continha vários envelopes vazios para dinheiro e uma coleção de pornografia grosseira. Examinei a construção do compartimento secreto e considerei instalar algo semelhante em nossa casa. Poderia ser um bom lugar para guardar os 13 quilos de cocaína que agora estavam escondidos no sótão, os pacotes bem protegidos atrás de fileiras de enfeites de Natal numa caixa etiquetada como Casa de Bonecas. Afinal, existem coisas que você nunca sabe o que pode precisar. Minha mãe me ensinou isso. É verdade que ela estava se referindo a uma almofada térmica que tinha sido vendida em promoção em uma venda de garagem a 2 quarteirões de casa, mas eu levei o conselho a sério em mais de um sentido, e ele me foi útil em vários momentos. Então, tomei um gole de suco gelado e me perguntei como uma van de limpeza conseguiria dar conta de todas as camadas de poeira e sujeira dentro daquela casa. Levaria semanas. Não que eu me importasse com atraso antes da chegada de Matt e Nina Ryder. Eu ainda não tinha me acostumado muito com a ideia de uma nova mulher se mudando tanto para Winthrop Tech quanto para nossa rua, principalmente essa mulher. Acomodei-me numa das espreguiçadeiras da varanda, tentando identificar a causa da minha apreensão. Ela não seria a primeira mulher atraente dos corredores elegantes da WT. William havia contratado mais de uma dúzia de médicas e engenheiras, buscando as melhores entre as melhores, independentemente do gênero ou da aparência. Normalmente, quanto mais brilhante a mente, menos atraente a aparência, mas de vez em quando surgia uma raridade como Alison Joe, nossa pesquisadora-chefe incrivelmente bela, ou Nicole Finnegan, nossa potência em relações públicas. Tanto Nicole quanto Alison eram indiscutivelmente mais atraentes do que essa diretora de motivação loira. E que título estúpido era esse? Então, por que eu estava tão incomodada? Havia mais movimento no portão da frente, e eu me endireitei, surpresa ao ver um caminhão em movimento tentar fazer a curva fechada para passar pelo portão da frente da casa dos Baker. A menos que o caminhão de mudança estivesse carregado de produtos de limpeza, estava perdendo tempo. O caminhão parou e deu ré, e uma buzina ecoou pelo gramado árido. Do bolso do meu suéter, meu telefone tocou. — Você está vendo isso? A voz de Kelly sibilou pelo telefone e eu sorri, certa de que ela estava em seu mirante, ao alcance da voz do portão dos Bakers. — Acho que não vai conseguir fazer a curva, comentei. — Pensei que você tivesse dito que o lugar estava em ruínas. Como é que já estão trazendo móveis? O vento estalou contra o bocal dela. — Meu Deus, Cat, tem um caminhão da Raul descendo a Green Oaks. Devíamos ligar para a segurança, dizer para não deixarem mais ninguém entrar. Vão congestionar a rua inteira. Não respondi, observando enquanto as rodas dianteiras do caminhão quase atingiam a fonte dos querubins. — Isso é um desastre, interrompeu Kelly. — E se ainda estiver bloqueando a rua quando a missa terminar? O Paul ainda não saiu para buscar as crianças. — Paul? O vento diminuiu enquanto ela entrava em casa à procura da babá. — Paul! William está me chamando. Menti. Deixa eu correr. — Certo, mas o tênis é amanhã de manhã, né? Às 9 horas. E estarei lá. Encerrei a ligação e fiz uma careta quando a lateral do container raspou no portão. Depois se soltou, com o caminhão descendo a entrada da garagem. O sol se escondeu atrás de uma nuvem e eu estremeci com a queda repentina. Com a temperatura, envolvendo-me mais firmemente no cachemir, decidi abandonar a vista e entrar. Encontrei William ao telefone na cozinha e interrompi a ligação por tempo suficiente para lhe roubar um beijo. Abri a geladeira e peguei um pacote de bifes embalados,
mostrando-as para que ele pudesse ver a caligrafia do açougueiro na frente. Ele assentiu com a cabeça e eu coloquei o pacote na bancada. Olha, se você precisar de uma pausa, vem aqui. Você pode editar nossos livros. Desamarrei o nó do pacote e tirei os filés, prestando atenção à conversa. Traga com você. Temos uma casa de hóspedes onde você pode ficar. Além disso, Cat não vê Beth desde o verão. Elas vão adorar passar um tempo juntas. As pistas se encaixaram. Beth. Uma pausa. Tinha que ser o Mac. Deslizei o prato em direção ao meu marido e peguei uma espátula do suporte, colocando-a ao lado da porcelana azul. Não é caridade, rosnou William. Você é meu irmão e eu preciso de você. Preciso de alguém que eu possa confiar para lidar com esses números. Alguém em que ele pudesse confiar. Eu não tinha certeza se Mac se encaixava nesse perfil. Virei-me de costas para William e voltei para a geladeira, abrindo as duas portas do refrigerador Sub-Zero e encarando o conteúdo. A menos que tivéssemos planos específicos, o chefe tinha os fins de semana de folga, então examinei a prateleira de saladas etiquetadas. Peguei um recipiente com abacate e mix de folhas verdes. Ao longo da última década, perdi a conta de quantas coisas fizemos pelo irmão de William. Era como dar restos de comida a um cachorro de rua. A meia costela de cordeiro não resolvia os problemas dele, mas ainda assim dava a sensação de que estávamos fazendo algo para ajudar. Eu não tinha certeza se tínhamos ajudado ele de alguma forma. Era difícil ajudar um alcoólatra que não queria parar de beber. Tínhamos pago 6 internações em clínicas de reabilitação. Mudamos ele de cidade 3 vezes. Quitamos uma dívida de jogo com os figurões de Las Vegas. Usamos nossa influência para conseguir empregos nos quais ele tinha fracassado. E agora William queria trazê-lo para o Wentworth Tech? Uma ideia terrível. Mas eu adorava a dedicação feroz que ele tinha pelo Mac. E eu estava desesperada para aumentar a família pequena dele e ter nossos próprios filhos. William saiu para a varanda e eu abri uma cerveja, certa de que ele precisaria de uma bebida depois que terminasse com Mac. O sinal sonoro da marcha ré de um caminhão soou fraco e eu me movi até a pia, olhando pela janela. O Mac está descontrolado. William entrou pela abertura, arregaçando as mangas da camisa até os cotovelos. Não quer sair de casa e está bêbado. Ah, meu Deus. Rasguei o saco da salada e dividi o conteúdo igualmente em 2 pratos. Ele já foi demitido? Ele fez uma careta. Eu estava com medo de tocar no assunto. Você pode ligar para o banco e pedir para eles depositarem o dinheiro na conta deles? E também pode verificar com o proprietário do imóvel. O aluguel está pago até o ano que vem, interrompi. Fiz isso há alguns meses. Empurrei a cerveja em sua direção. Ótimo. Ele virou metade de uma vez só. Ele não quer vir aqui. Fiz um esforço para disfarçar o alívio. Vou falar com a Beth e ver se consigo um bom dia para ir visitá-la. Adoraria ver o bebê. Sim, e eu gostaria que você pudesse vê-lo. Ele se aproximou e me beijou. Tentei demonstrar decepção com a recusa dele em vir, mas Max sempre foi um hóspede imprevisível. Certa vez cheguei em casa e o encontrei em nosso quarto principal, nu e de braços na cama, com vômito espalhado sobre o edredom caro. O bip soou novamente e William olhou na direção do barulho. Eles já estão se mudando para casa ao lado? Sim. Peguei das jogos de talheres da gaveta e os empilhei no prato. Não acredito que estejam trazendo móveis nesse estado. Não é habitável, é negligenciado. Ele esboçou um sorriso e talvez a conversa com Mac não arruinasse seu dia. Não me diga que você já se esqueceu daquele apartamento apertado de onde eu te tirei. A torneira do seu chuveiro estava presa com elástico. Peguei os 2 pratos e contornei a ilha de mármore. Você sabe de onde eu venho? Eu era estagiária universitária não remunerada. Estava me virando muito bem com os meus empréstimos estudantis e fast food. Você tem sorte de eu ter largado tudo isso para morar com você. Ah, claro. Ele bloqueou meu caminho, pegou os pratos e se inclinou para frente pedindo um beijo. Você foi um anjo por sacrificar tudo isso só por mim. Melhor, aceitei o beijo. E olha só, meu pequeno apartamento tinha charme. Bem, comparado a isso, eles estão se mudando para um palácio. Ele se virou. Vamos comer lá fora ou aqui dentro? Lá fora. Voltei para a janela da cozinha e pude ver Nina parada na entrada da garagem, de shorts curtos e blusa de manga comprida, dirigindo o trânsito. Deixei meu olhar percorrer a fachada de tijolos da casa, as varandas amplas e as lareiras duplas. William tinha razão. Não era inabitável, apenas antiquada e suja. 15 anos atrás, eu a teria considerado um castelo. Mais de uma década como a Sra. Wentworth me transformara em uma snob, alguém que agora considerara toalhas aquecidas e lençóis passados a ferro uma necessidade. Nina gritou algo para o motorista e eu me lembrei do dia em que me mudei para esta casa. O conjunto de alianças ainda estava inesperadamente pesado no meu dedo.
Todos os meus pertences ocupariam uma parte ridiculamente pequena do enorme closet. Eu me abaixei para pegar uma caixa com itens pessoais do porta-malas do meu Maserati novinho em folha, e William me interrompeu com um leve aceno de cabeça. — Está vendo isso? Ele puxou minha mão, trazendo o diamante para perto de nós. — Isso significa que você não carrega suas próprias coisas. Agora você é a Sra. Winthrop, e todos se curvam e a tratam com delicadeza. — Até você? Eu disse com um tom atrevido, mesmo enquanto a emoção do poder me percorria vertiginosamente. Ele riu e nunca respondeu à pergunta. Eu não me importei. Entrei nesta casa e devorei cada centímetro opulento dela. Acomodei-me imediata e confortavelmente no meu trono e nunca mais levantei uma caixa. Em contraste, Nina cambaleou até a traseira da caminhonete, com os braços em volta de uma pesada caixa de papelão. Ela se agachou, colocando a caixa cuidadosamente no chão. Depois se levantou e limpou as palmas das mãos. Virando-se para o lado, examinou nossa casa. Daquela distância, através dos jardins bem cuidados e atrás de uma fileira de ciprestes italianos, eu me sentia protegida, mesmo enquanto seu olhar se prolongava. Eu não a culpava. Havia um motivo para os carros se enfileirarem na rua para ver nossa decoração de Natal. Architectural Digest, a revista, havia dedicado uma página dupla central à nossa casa. Era de tirar o fôlego, de deixar qualquer um boquiaberto. Observei quando seu olhar catalogava a estrutura de pedra, as linhas modernas, o telhado de cobre e os guarda-corpos de vidro. William se aproximou de mim, seguindo meu olhar. Deveríamos ir até lá, dar-lhes as boas-vindas à vizinhança? Ainda não. Eu a observei, esperando que ela se virasse, mas ela permaneceu imóvel, com o olhar fixo em nossa casa. Ela está apenas olhando para cá. Ele deu de ombros e começou a lavar as mãos. É um pouco assustador. É uma casa grande, querida. Tem muita coisa para ver. Como ela se saiu esta semana? A equipe gosta dela? Ele franziu a testa. Não tenho certeza. Ela ainda não se encontrou com todos eles. Recebi alguns comentários hostis e outros de apoio. Alguns acham que ela é um pouco otimista demais. Usando o dorso do pulso, ele fechou a torneira. Eu sorri. Deixe-me adivinhar. Harris? O cientista nigeriano era do tipo que franzia a testa quando palavras como trabalho em equipe ou coesão eram utilizadas. Suas avaliações anuais sempre obtinham as notas mais baixas dos colegas de equipe em habilidades de comunicação, mas as mais altas em aptidão. Sim, acho que a frase exata dele foi: não precisamos dessa coisa de kumbaya para salvar vidas. William pegou uma toalha no suporte e eu arrisquei. Concordo. Eu disse para Nina ficar longe dele. Nina, não mais doutora Ryder. Anotei, depois descartei, ciente de que todos em Winthrop se tratavam pelo primeiro nome. Até mesmo a equipe de limpeza se referia a William pelo nome. Ele jogou a toalha ao lado da pia. Vamos lá, os bifes estão quase prontos. Fiquei mais um instante, esperando até que ela se afastasse da nossa casa e voltasse para dela. O marido dela apareceu na porta da garagem aberta e ela apontou para a caixa. Dobrei a toalha de mão em 3 partes e a coloquei de volta no lugar. Peguei uma garrafa de água Pellegrino no cooler e olhei pela janela. Ela tinha sumido, absorvida pela casa. De uma janela do 2º andar, observei uma empregada doméstica borrifar produto de limpeza no vidro e passar um pano na superfície. Eu não entendia como alguém se mudava para uma casa suja. Era como pular páginas em branco de um caderno e começar a escrever em uma página já pela metade. Era um karma ruim. Capítulo 4. Nina. Eu estava em uma escada ao lado da parede do nosso quarto, com um lápis na mão, quando a energia acabou. O evento abrupto pontuado por um estrondo de trovão que sacudiu a casa. Nina? A voz de Matt surgiu do nada, em algum lugar à minha direita. Você está bem? Estou na escada, respondi bruscamente. Você pode me ajudar a descer? A escuridão era desorientadora, e eu me agarrei ao último degrau, tentando conter o pânico. Só um segundo. A lanterna do celular do Matt acendeu, iluminando o interior do quarto e me cegando enquanto ele se aproximava. Arrisquei descer, conseguindo chegar ao primeiro degrau antes que a luz refletisse, e então me balancei bruscamente quando ele tropeçou em alguma coisa. Ele praguejou e eu parei, com o pé suspenso no ar. Você está bem? Sim. Ele agrunhiu e a lanterna voltou a focar em mim. Aqui, eu te ajudo a descer. Trabalhamos em silêncio e minha tensão diminuiu assim que me senti mais firme. Descendo as escadas, ficamos olhando para a caixa de fusíveis, alheios ao problema, e então discutimos nossas opções. Lá fora, torrentes de chuva batiam no telhado e jorravam ruidosamente das calhas sujas. Só pode ter sido a tempestade. Provavelmente queimou um transformador. Aposto que a vizinhança inteira está sem luz.
Matt fechou a porta da caixa de fusíveis e a trancou. Balancei a cabeça negativamente. Vi as luzes acesas na casa ao lado quando descemos as escadas. Neles provavelmente tem um gerador. Ele passou por mim e foi em direção à sala de jantar. Olhando através dos vidros da janela, deu um pulo quando um relâmpago iluminou o céu. Eu volto para esperarmos passar, a menos que você queira dar uma volta e ver quais áreas têm energia. Eu tenho um pequeno gerador na oficina. Ele poderia nos sustentar durante a noite, se você não se importar com um pouco de calor. Eu me mantive perto dele, desconfortável na casa escura. Eu poderia ir até a casa ao lado e falar com William e com a Cat. Eu não tinha intenção de separar os nomes deles, mas aconteceu. A lacuna pairando na frase como uma vírgula fora de lugar. O quê? Matt apertou um botão na lateral do relógio, iluminando o visor digital. São quase 9 horas. Ninguém vai para a cama tão cedo. Podemos perguntar quanto tempo esses cortes de energia costumam durar ou, se for só para nós, se eles recomendam algum eletricista. Gostei da ideia. Passei a maior parte do dia pensando se deveria ir até lá cumprimentá-los e um pouco surpresa por eles não terem aparecido. Não era uma questão de cortesia dar as boas-vindas a alguém na vizinhança? Ou talvez esse tipo de coisa só acontecesse no nosso antigo bairro, onde as casas não tinham portões privativos, funcionários uniformizados ou policiais a cavalo patrulhando as ruas. Não sei, disse Matt lentamente. E era por isso que ele nunca tinha sido ninguém na vida. Como eu acabara de dizer àquela médica asiática em Winthrop, Alison Cho, você tinha que agir com decisão e arcar com as consequências. Agarrar a vida pelos testículos. Meu marido gostava de fazer cócegas neles com uma pena e depois ir embora. Mudei de rota e fui até a porta dos fundos com a decisão tomada. Na verdade, isso foi uma bênção, a desculpa perfeita para dar uma passadinha. Talvez a Cat estivesse de pijama, sem maquiagem, e eu pudesse substituir minhas fotos perfeitas do Instagram por algo mais realista. Pensei no William e me perguntei como ele estaria. Eu só o tinha visto de smoking na festa e de terno no escritório. Será que ele estaria de bermuda de ginástica e camiseta? Jeans e camisa polo? De cueca e sem camisa? Abri a porta da garagem de repente, meus tênis fazendo a transição do piso de madeira para o tapete macio, e eu vi Matt me seguir para dentro do ambiente úmido, com o celular estendido como uma espada, o feixe de luz da lanterna passando por mim e refletido no capô do meu carro. Não foi nenhuma surpresa. Matt me seguiria para qualquer lugar. Tocamos a campainha 2 vezes antes de Cat atender, com as bochechas coradas e os olhos expressivos. Ou eles tinham estado na cama juntos, ou ela estava bêbada, e hesitei na varanda da frente, repensando a hora. Cat? Nina? Oi? Ela abriu a porta completamente, e o hall de entrada de 3 andares se iluminou. Está tudo bem? Estamos sem luz. Eu disse, percebendo de repente que deveria ter feito como Matt sugeriu e esperado a tempestade passar. Em vez disso, parecíamos uns encharcados, implorando por restos de comida e favores. Puxei a parte de cima da minha calça legging, certificando-me de que o elástico largo estava segurando minha barriga. Não queríamos incomodar vocês, só queríamos saber se é um problema geral no bairro ou só na nossa casa. Obviamente vocês têm energia, mas... Temos um gerador, disse ela rapidamente. Acabou de ligar. Ela fez um gesto com o braço, indicando que entrássemos. Entrem antes que peguem um resfriado. William está no chuveiro, mas já sai. Acabamos na cozinha deles, sentados em banquetas em frente a uma enorme ilha de mármore, com copos de doses enfileirados à nossa frente enquanto Cat servia um licor africano em cada um. Observei-a deslizar o primeiro copo em direção a Matt. Seus cabelos grossos e escuros estavam presos em um coque desarrumado, com algumas mechas soltas. Meu desejo se realizara. Ela estava sem maquiagem, vestindo calças de pijama de seda e uma camiseta de manga comprida do time de futebol americano da Mission Valley High. Mas o efeito era o oposto do que eu esperava. Talvez fosse o logo da escola estampado em seu peito pequeno, mas ela parecia jovem e bonita. Observei Matt atentamente para ver se ele notava. Ele não pareceu notar, e inclinei o rosto para frente, torcendo para que as cicatrizes no meu pescoço não estivessem à mostra. O que é isso? William se aproximou com passos lentos e um sorriso largo, e minhas inseguranças aumentaram ainda mais. Ele vestia jeans, estava descalço e uma camiseta branca colada ao corpo, que ainda estava úmido do banho. Estamos comemorando? Cat ergueu um copo de dose e ofereceu-o a ele. Estamos celebrando e lamentando. Aos novos vizinhos e as dores de cabeça das tempestades da Califórnia. Saúde!
Os copos tilintaram, e por cima da borda do corpo dele, os olhos de William encontraram os meus por um breve instante. Sustentei o olhar e inclinei meu copo para trás. Depois de 3 drinks, estávamos relaxando ao redor da lareira. Cat e William em um sofá, Matt e eu no outro. Recostei-me no couro macio, aconchegando ao meu lado de Matt, e coloquei meus pés descalços no puff, tomando cuidado para não derrubar a bandeja espelhada com velas acesas no centro. Juro, a Nina daria um baile no Tiger, protestou Matt. Ela é um fenômeno com um taco de golfe na mão. Era o pior lugar possível para tentar impressioná-la. Sorri ao ouvir sua lembrança do nosso primeiro encontro. Você deveria saber que não devia ter pensado nisso, já que meu pai era superintendente de campo de golfe. Levantei o copo, sentindo necessidade de beber algo só de ouvir o nome do meu pai. Você cresceu treinando? William passou a mão pelo joelho de Cat, seus dedos acariciando a articulação através do tecido fino. Desviei o olhar do movimento. Meu pai queria um filho, então me torturou com esse fardo. Ri, tentando disfarçar a amargura que se insinuou na resposta. Tortura? Essa era uma descrição apropriada. Centenas de horas sob o sol, o suor escorrendo pelas minhas pernas, o som da voz dele se elevando em frustração a cada tacada imprecisa. Os gritos eram ríspidos, mas quando ele pegou a vara, a coisa ficou feia. Usei calçadinhos durante todo o meu primeiro ano na faculdade para esconder as marcas vermelhas na parte de trás das minhas panturrilhas. Eu ainda não conseguia sentar em uma cadeira dobrável sem pensar nele, recostado na dele, botas cruzadas na grama, a vara balançando no ar em antecipação ao meu fracasso. Ela é realmente ótima, disse Matt, orgulhoso. Quase ganhou o campeonato estadual no último ano do ensino médio. Mais uma prova de que jogar minigolf foi a pior ideia para um primeiro encontro, observei. Matt deu de ombros. No fim, tudo deu certo para mim. Então, namorados do ensino médio? Cat disse com voz doce. Adoro isso. Onde vocês dois se conheceram? Perguntei, ansiosa para mudar de assunto. Eu era estagiária em uma empresa de investimentos que William dirigia. Isso foi antes da Wentworth Tech. Ou Wentworth Capital, acrescentou William orgulhoso. Ela se apaixonou por mim quando eu era um pobre coitado. Bem, repreendeu Cat. Não exatamente um pobre. Ela riu. Eu era pobre. Ficava impressionada com qualquer coisa mais sofisticada do que uma refeição congelada ou macarrão instantâneo. Ela beijou a bochecha dele. William sorriu para ela, depois olhou para mim. Você ainda joga golfe? Perguntou ele. Resisti à tentação de responder com muita empolgação. Com certeza, uma vez por semana, se eu puder. Não que eu tenha encontrado um tempo desde que nos mudamos para cá. Você deveria ensinar a Cat. Eu adoraria poder jogar com ela. Meu entusiasmo diminuiu com a sugestão. Por favor. Cat descartou a possibilidade antes que eu pudesse responder. Eu já tentei, nem consigo acertar a bola. É constrangedor. Gostei da ideia de uma Cat Wentworth inepta, mas não acreditei. Aposto que você não é tão ruim assim. Talvez você só precise de algumas dicas. Não. Ela pousou o copo no braço plano do sofá e balançou a cabeça. Sinceramente, sou péssima. Não tenho paciência nem temperamento para isso. William sorriu. É verdade. E o fato de ela ser competitiva não ajuda em nada. Uma vez ela ameaçou se divorciar de mim por causa de um jogo de pebolim. Ela deu de ombros. Não gosto de perder. E é por isso... Ela se virou para mim. Que não vou tentar jogar golfe. É me preparar para o fracasso. A psicologia dela era interessante. Ela era excessivamente confiante, mas também vulnerável o suficiente para ser simpática. O que eu ainda não tinha descoberto era se essa vulnerabilidade era calculada ou genuína. Sem dúvida, irritante. Tudo nela era irritante, embora eu tivesse consciência suficiente para entender que meu ciúme contribuía para minha irritação. As luzes diminuíram e depois acenderam novamente. Cat se endireitou, saindo de cima do peito de William. A energia voltando. Bom, isso não demorou muito. Matt bateu palmas e se levantou. Nina, devemos deixá-los voltar para a noite deles? Ele era educado demais para o próprio bem. Seguiu a contragosto, procurando algo, qualquer coisa, para prolongar a conversa. Não encontrei nada e troquei um abraço seco com Cat na porta. Então, jantar na quinta-feira, certo? Cat segurou a porta aberta, praticamente nos empurrando para fora. Claro, encarei William até que nossos olhares se encontraram. Te vejo na segunda. Ele assentiu com um sorriso tranquilo, e eu tentei entender de onde vinha a intensa antipatia de seus funcionários. Tem algo estranho com a Cat. Apliquei creme para os olhos enquanto me inclinava sobre a bancada do banheiro principal, tentando enxergar na penumbra.
Olhei para o lustre acima de mim. Apenas uma das 8 lâmpadas estava funcionando. É estranho? Matt sentou-se no vaso sanitário, com as calças abaixadas até os tornozelos, e me olhou através da porta aberta. Ela parece legal. Dei uma risadinha irônica. Legal? Matt, você não pode julgar todo mundo pela aparência. Você não conhece mulheres assim. Elas não têm nada para fazer o dia todo a não ser causar problemas. Esse era um dos motivos pelos quais eu sempre trabalhei. Algumas mulheres gostavam de ficar em casa, mas eu não. Eu precisava de interação, amizades, relacionamentos, da minha própria identidade. Caso contrário, não havia segurança. Nenhum plano B. Eu me recusava a ser refém de um casamento sem conhecer e explorar minhas outras opções. Minha mãe me ensinou isso. Ela percebeu que existia uma vida melhor para ela, então fez um plano e o executou, deixando para trás o marido alcoólatra e a filha, dirigindo por 3 estados para morar em uma mansão enorme com um advogado que conheceu por um anúncio classificado. Eu gostaria que ela tivesse me trazido, mas ela fez uma mudança radical e agora posta fotos no Facebook com um novo nome, com a enteada, férias em Aspen e citações sobre Jesus. Adicionei-a como amiga com um perfil falso e agora sigo a família inteira. Considerei seduzir o marido dela, mas não tive energia nem motivação perversa suficiente. Guardei a possibilidade como um delicioso petisco noturno que talvez um dia eu saborei. Bem, eu gosto deles. Matt fechou a porta com o pé, sem esperar por uma resposta. Claro que sim. Ele gosta de todo mundo, e esse era um dos motivos pelos quais precisava de mim em sua vida, para apontar as falhas onde elas existissem. Não que os Winthrop tivessem muitas. Coloquei pasta de dente na escova e comecei a escovar os dentes, refletindo sobre a noite. Passei a maior parte do tempo procurando defeitos na Cat, o que tinha sido uma tarefa irritantemente árdua. Para ser sincera, ela era mais bonita do que eu, mais jovem, mais delicada, mas meu corpo era melhor que o dela. Ela quase não tinha tônus muscular e provavelmente nem fazia musculação. Passei minha escova de dentes na água corrente e me lembrei do momento lindo desta semana, quando me abaixei para pegar minha bolsa ao sair do escritório de William. Olhei para cima, flagrei o olhar dele fixo na minha bunda e um sorriso se formou em seus lábios, suas bochechas corando enquanto ele desviava o olhar. Esta noite eu lhe dei várias oportunidades para olhar, mas ele permaneceu concentrado em Cat. A descarga foi acionada. Tirei a escova de dentes da boca, inclinei-me para frente e cuspi na pia. 5 minutos depois, eu estava deitada ao lado de Matt, olhando para o teto com caixotões, a luz da televisão dançando sobre os detalhes. Um humorista de programa noturno fez uma piada sobre a família real e Matt riu. Mudar para este bairro poderia ser um marco. As mulheres que moravam dentro destes portões faziam festas juntas, compravam juntas, viajavam juntas. E as coisas já estavam se encaixando. Eu tinha um emprego em uma das empresas de tecnologia mais promissoras do Vale do Silício, um escritório ao lado do de William Winthrop. Graças à queda de energia, tínhamos acabado de passar 2 horas interagindo com eles. Tínhamos planos para jantar na semana que vem. A proximidade que nossas casas proporcionariam e as possíveis apresentações sociais por meio da Cat poderiam ser as chaves para o reino em que eu merecia viver. Só que agora, afundada em nossa cama macia, eu estava dominada pelas discrepâncias entre nós. Cat e eu, William e Matt. A mansão deslumbrante deles, a nossa casa feia, tomada pelo banco. Matt tossiu e eu me lembrei de todas as suas qualidades. Ele me comprou esta casa. Ele me fez parecer menos arriscado para uma esposa como Cat, que de outra forma poderia me ver como uma ameaça. E se ele conseguisse construir uma amizade com William Winthrop, haveria muitas outras possibilidades. Virei-me para Matt e aproximei-me, encaixando meu corpo ao lado dele, meu braço envolvendo seu peito. Ele deu um tapinha na minha mão, os olhos já começando a pesar de sono, e senti uma onda de profunda afeição pelo homem que tanto me amava. Em algum momento, eu o substituiria, mas não agora. Capítulo 5. Cat. Os vizinhos tinham ido embora e as pernas de William estavam entrelaçadas nas minhas, minha cabeça na curva do seu ombro. Passei a mão pela sua barriga, apreciando o calor da sua pele. O que você achou deles? Eles são legais, disse ele, as palavras alongadas por um bocejo. Melhores que os Bakers. Melhor que os Bakers. Relembrei os acontecimentos daquela noite. Minha desconfiança em relação a Nina havia diminuído ao longo da noite, uma transição bastante facilitada pelo álcool. Ela era divertida de observar e tinha um humor grosseiro que era engraçado, embora às vezes um pouco maldoso. Ela se tornou mais ríspida com o marido conforme a noite avançava, ficando mais mandona a cada drink,
Mas era assim que alguns casais se comunicavam. Nem todos eram como nós. Eu me lembrava disso cada vez que visitava meus pais. O casamento deles, de 40 anos, não havia se abalado apesar das constantes brigas. Ela é assim no trabalho? Tímida e sarcástica? Passei a mão pela parte superior do abdômen dele e imitei o biquinho de lábios franzidos que Nina havia feito em vários momentos da noite. Ele deu uma risadinha e passou a mão pelo topo da minha cabeça, alisando os dedos pelos meus cabelos. Mas para uma líder de torcida rígida e eficiente. Preencha esse questionário sobre seus sentimentos. Eu bufei e me aproximei mais do peito dele até que nossos rostos estivessem alinhados. Se bem me lembro, você tem uma queda por líderes de torcida. Passei meus lábios provocativamente nos dele. Devo me preocupar? Suas mãos apertaram minha cintura e uma onda de prazer me percorreu ao ver o brilho de excitação em seus olhos. Você ainda tem aquele uniforme do ensino médio? Dei um beijo em seu maxilar e sussurrei em seu ouvido. E os pompons? Ele gemeu, a marca de sua excitação quente e dura contra meu quadril. Deus, eu te amo. Ao receber seu beijo, meu coração acelerou. No calor de suas mãos e na ausência de nossas roupas, esqueci completamente dos nossos novos vizinhos. Oito horas depois, após um café da manhã tranquilo nos jardins, dirigi até o clube de campo e encontrei Kelly em uma das quadras de tênis. Virando o pescoço lentamente para a esquerda e para a direita, observei-a lançar a bola para o alto e, em seguida, desferir um saque que poderia ter decapitado um rato. Dei um bote na bola, errei por centímetros e lancei-lhe um olhar impressionado. Obrigada, respondeu ela com naturalidade. Tenho feito aulas extras com o Virgil. Dá para ver? Peguei a bola e joguei por cima da rede na direção dela. Depois fiz um gesto para que ela se aproximasse para treinar chutes curtos. Como ele se compara ao Justin? 20 anos mais velho, 15 quilos mais gordo, mas o Josh não reclama tanto nem de perto, então vale a pena a falta de um colírio para os olhos. Ela jogou a bola para o alto, mas bateu um pouco antes da hora, dando um golpe fácil por cima da rede na minha direção. Peguei a bola rápido e certeiro, mudando-a para o canto esquerdo da quadra dela. O marido daquele era notoriamente ciumento, do tipo que vasculhava o histórico de ligações do celular dela e aparecia nos almoços para ter certeza de que eram legítimos. Não me surpreendeu saber que ele tinha encontrado defeitos no Justin Ashia, o tenista profissional mais bonito do clube, mas o Justin era assumidamente gay. O Virgil podia ser um sapo e ainda assim seria um risco maior. Como é a nova vizinha? Ela enxugou a testa com a faixa branca que cobria o pulso. Ainda não sei. Dei um toque com a bola nova na quadra de saibro. Vamos jantar com eles na quinta-feira. Ela é difícil de decifrar, um pouco... Peguei a bola e segurei por um instante, tentando encontrar a palavra certa. Reservada. Parece estar nos observando atentamente. Durante nosso breve passeio pela casa, ela pareceu catalogar mentalmente nossos pertences, como se estivesse calculando seus valores de cabeça. Sem ofensa, mas você é muito fácil de estudar. Kelly sorriu, suas sardas quase desbotadas pelo sol. Sinceramente, eu nem gosto de tênis. Só gosto de ver com que carro você vai chegar ao clube. Fiz uma careta e joguei a bola na direção dela. Ela rebateu e trocamos voleios umas 12 vezes antes que ela errasse um golpe. Kelly era boa, mas eu havia treinado por 6 meses antes de entrar para o clube, fazendo aulas particulares diárias em São Francisco e participando de acampamentos de uma semana em Stanford. Meu talento natural precisava parecer fácil, e desde o primeiro dia em Menlo pareceu. Pedi algumas partidas de propósito no início, corando e gaguejando em meio às brincadeiras amistosas, mas depois, silenciosamente e quase que imediatamente, me tornei a jogadora mais forte do clube. Esse era o segredo do sucesso nesta cidade. Apresentar uma imagem de perfeição sem esforço, com um trabalho árduo e implacável nos bastidores. Todos pensavam que eu tinha acordado como Cat Winthrop um dia, mas eu lutei com unhas e dentes por cada pedaço desta vida, e continuo lutando. Jogamos uma partida rápida e depois fomos buscar nossas malas. Kelly se virou para mim, com a raquete balançando frouxamente na mão. Te incomoda a nova vizinha que trabalha para William? Não. Desviei o olhar, peguei uma bola e deixei as outras para a equipe de coleta. Enquanto eu observava, eles entraram correndo na quadra, com suas cestas nas mãos, os uniformes totalmente brancos, se movimentando para pegar as bolas amarelo vivo. Por que faria isso? Não sei, vocês dois tiveram um romance no trabalho e ela trabalha lá agora. Ela deu de ombros. Tem um motivo para não deixar o Josh contratar mulheres solteiras para o escritório. Ela não é solteira, lembrei-a.
aproximando-me para ficar ao seu lado no banco. Abrindo o bolso lateral da minha bolsa, tirei uma toalha de mão com monograma e enxuguei o suor da minha testa. Ah, não é mesmo? O marido gordinho. Ele trabalha na construção civil, né? Demolição. Que, da minha perspectiva leiga, parecia ser a mais fácil de todas as profissões. Derrubar tudo e levar embora. Eu tinha pesquisado a empresa dele e dado uma olhada no site. Parecia uma operação pequena, que não conseguiria bancar o estilo de vida de Arerton. O que seria um espetáculo à parte interessante. Mesmo que eles conseguissem a casa dos Baker por uma pichincha, tentar acompanhar o ritmo dessa cidade consumiria o dinheiro deles rapidinho. E Nina Ryder deseja esse estilo de vida. Eu tinha visto isso nos olhos dela. Tinha ouvido isso nos comentários casuais que ela fazia numa tentativa de se encaixar. Ela queria muito. A única questão era o que ela faria para conseguir. Anotei mentalmente para verificar com a RH quanto estávamos pagando a ela. Que bom que ela é casada. Talvez ele e o Josh se deem bem. Ele vive reclamando dos engravatados com quem eu obrigo a andar. Kelly inclinou a cabeça para trás e esguinchou um jato de água com limão na boca. Claro que não com William. Não respondi, pois sabia muito bem que ela não estava falando do meu marido. Abrindo o pequeno porta-moedas que guardava na bolsa, coloquei minhas alianças de volta no dedo. Vou planejar algo, continuou ela, com os olhos acompanhando um gandola musculoso enquanto ele se inclinava sobre a rede. Algo para juntar o marido dela e o Josh. Talvez uma festa de despedida. Você sabe que partimos para a Colômbia no dia 8? Eu sei. Puxei o braço dela. Vamos lá. Perder paga o café da manhã no clube. Capítulo 6. Nina. Aprendi a jogar xadrez num tabuleiro quebrado no clube de meninos e meninas. Meu professor era o Scott, um cara 3 anos mais velho que eu, que olhava por baixo da minha regata para o meu peito de 13 anos e me oferecia cigarros atrás da lixeira enquanto eu esperava para ser buscada. Meu pai vivia atrasado, e uma vez, com a noite caindo naquele bairro suspeito, dei minha primeira tragada rápida. Na semana seguinte, uma tragada profunda. Alguns meses depois, os dedos dele estavam dentro da minha calça e meu cigarro aceso caiu no chão encharcado. Observei-o queimar contra uma folha vermelha molhada e me perguntei a que distância meu pai estaria. O xadrez é fácil se você pensar no futuro. Quanto mais longe, melhor. Você precisa avaliar seus pontos fortes, decidir quais peças podem ser sacrificadas, escolher quais peças precisam ser protegidas. Mas a chave, pregava Scott, ao jogar contra qualquer oponente habilidoso, era a finta. Você tinha que convencê-lo de que estava seguindo um caminho, talvez um caminho tolo, um caminho inocente, enquanto você habilmente caminhava na ponta dos pés pelo seu verdadeiro plano, aquele que o levaria direto ao checkmate. Nina? William sorriu para mim da porta do meu escritório. Tem um minutinho? Claro, gesticulei para a cadeira em frente à minha mesa. Ele ignorou o gesto e ficou de pé diante de mim, com as mãos nos bolsos da calça social, as pernas ligeiramente afastadas e os ombros para trás. A postura de um homem seguro o suficiente para guardar as armas dos seus punhos. Como posso ajudá-lo? O sorriso sumiu do rosto dele com uma facilidade perturbadora. Marilyn acabou de falar com a Courtney do RH. Ela vai entregar o aviso prévio de 2 semanas. Franzi a testa, irritada por não ter percebido nenhum sinal no nosso primeiro encontro. Que interessante. Ele se aproximou e agarrou o encosto da cadeira em que eu pretendia que ele se sentasse. Seus dedos tamborilaram no tecido e ele se inclinou para frente, apoiando o peso na cadeira. Observei suas unhas curtas e bem cuidadas cravarem no estofado cinza, enquanto ele pigarreava e, em seguida, falou suavemente e precisamente. Não é interessante. Recostei-me e lutei contra a vontade de cruzar os braços defensivamente sobre o peito. Peguei minha caneta prateada ao lado do calendário, bati a ponta no papel e permaneci em silêncio, mantendo o olhar fixo nele com calma. Talvez eu não tenha deixado claro porque te contratei, então deixe-me ser bem óbvio. Eu te contratei para saber o que a Marilyn está pensando. Entregou o aviso prévio. Eu te contratei para não ter que lidar com isso, esse tipo de situação. Eu te contratei para espionar essa equipe e manipulá-los para que construam um melhor sistema de condução médica que qualquer coração já viu e para me tornar bilionário. Você entende esse objetivo? A última frase foi espaçada como se houvesse pontos finais após cada palavra. Sim, senhor. Levantei o queixo o suficiente para que ele percebesse que eu não estava intimidada. Ele se endireitou e, quando suas mãos caíram da cadeira, as marcas permaneceram, como pequenas marcas de dentes na ponta de uma borracha. Convença a ficar ou você está demitida. Você tem 2 semanas. Ou você está demitida. 2 semanas?
Ele pegou a gravata e a alisou na frente da camisa. Em outro homem, seria um tique nervoso. Nele, era simplesmente um retorno à ordem. Aposto que ele é um controlador na cama. Preciso, autoritário, dominante. Meus lábios se entreabriram ao pensar nisso. Vou convencê-la a ficar. Ele se virou e saiu do meu escritório, seus ombros largos endireitando-se em sua posição natural. Soltei um suspiro lento, com o coração acelerado, e me virei para o computador, abrindo o aplicativo de calendário e localizando a agenda de Marilyn. Então, aquele era o verdadeiro William Wentworth. Não o marido carismático que puxou Cat para perto de si no sofá. Não o empresário afável que me ofereceu o emprego. Não o intelectual refinado de quem eu tinha visto vídeos, palestrando em conferências médicas e eventos corporativos. O verdadeiro William Wentworth era um idiota, e eu fiquei fascinada por ele. Capítulo 7. Cat. Foi interessante observar a dinâmica de outro relacionamento. William e eu estávamos juntos contra tudo. Os concorrentes dele, os julgamentos sobre nossa ausência de filhos, nossas famílias. Éramos um laço. Nina e Matt eram o oposto. Uma pausa. Se eu não tivesse percebido isso durante nossa visita por causa do apagão, a verdade veio à tona em nosso primeiro jantar juntos. Não coma isso, ela avisou Matt, batendo na mão dele com o dorso do garfo. Não é carne de gado alimentado no pasto. Ele relutantemente largou o espeto de costela ao aguil, o que foi uma pena, porque era um dos melhores pratos do cardápio do protégé. Ergui uma sobrancelha, divertida, na direção de William. Faz diferença se for carne de gado alimentado no pasto? Faz sentido se você não quiser ter câncer. Ela disparou, com a voz um pouco alta para o ambiente intimista do restaurante. Olhei para a mesa mais próxima e fiquei aliviada ao ver que o casal não reagiu. Inclinando-me para frente, peguei o espeto abandonado, que estava absolutamente delicioso, independentemente do histórico alimentar de quem o havia consumido. Os olhos dela se estreitaram. Estamos seguindo uma dieta cetogênica rigorosa, ela anunciou, e eu não estava bem informada sobre a dieta, mas ficaria surpresa se o vinho que ela estava bebendo fizesse parte dela. O Matt perdeu 6 quilos. Nossa! Assenti com a cabeça como se 6,5 quilos fossem fazer alguma diferença na estrutura robusta do marido dela. Matt, isso é ótimo. Ele assentiu com cautela. Ela me lançou um olhar fulminante e eu reprimi um sorriso a me lembrar da longa lista de coisas que pareciam irritar Nina. Para começar, não incluir o título de doutora antes do nome dela. Nós os apresentamos ao gerente do clube, bem como alguns amigos nossos, e em ambas as ocasiões ela interrompeu. Ela me deu a designação depois que eu a apresentei. Além disso, parecia detestar tudo que tivesse um gosto bom. E era insegura a ponto de ser insuportavelmente possessiva com o marido, mas excessivamente amigável com o meu. Em contraste, Matt foi maravilhoso. Gentil apesar de todos os seus comentários sarcásticos, engraçado e cativante, com um repertório de histórias que nos fizeram rir durante toda a refeição. Ele estava obviamente apaixonado por Nina, apesar de seus comportamentos neuróticos, o que só me fez gostar ainda mais dele. Ele e William se deram bem imediatamente, conversando sobre política e esportes, e as conversas deles frequentemente nos deixavam, a mim e a Nina, a sós com nossas próprias discussões. Então ela se inclinou para frente e tocou meu braço delicadamente. Aquele casal que você nos apresentou, os Whitlocks, você disse que participa de um conselho administrativo com eles? Assenti com a cabeça. O leilão beneficente de vinhos é um evento anual que arrecada fundos para instituições de caridade locais e nacionais. É a maior arrecadação de fundos do condado. No ano passado arrecadou mais de 10 milhões de dólares. Adoraria participar. Ela puxou a cadeira para mais perto da minha. Estamos sempre à procura de voluntários. Sorri, radiante. Posso te adicionar à lista. Claro, claro. Ela dispensou a menção com um gesto de seu pulso magro. Mas eu estava pensando mais na diretoria e em ajudar na administração do evento. Fiz um esforço para não rir. Ela queria participar do conselho do leilão beneficente de vinhos. Era o evento mais prestigioso da cidade. Eu havia passado a última década construindo os relacionamentos e galgando o intricado labirinto de hierarquias sociais necessário para liderar aquele conselho. Ergui minha taça de vinho e parei um instante para responder. As inscrições para o conselho são aceitas em julho. Dei de ombros. Com certeza avisarei quando abrirem e poderei lhe dar uma recomendação. Seria ótimo. Ela sorriu e o gesto repuxou de forma artificial a pele esticada perto da orelha, um sinal revelador de um lifting facial. E um mal feito, diga-se de passagem. Durante a refeição eu havia feito um inventário detalhado de suas cirurgias. Uma no pescoço, com certeza. Cirurgia nos olhos, se eu tivesse que chutar. Implante de silicone nos seios, sem dúvida.
Seus lábios finos seriam o próximo alvo do cirurgião se eu fosse apostar. E era triste. No fundo, ela provavelmente tinha sido uma beleza natural. Por baixo da mesa, a mão de William pousou no meu joelho e ele o apertou delicadamente. Coloquei minha mão sobre a dele e nossos olhares se encontraram. Ele sorriu e eu soube o que estava pensando. Queria ficar sozinho. Nosso último encontro ali tinha se estendido até quase meia-noite, pois tínhamos nos demorado com o menu de degustação, terminando 2 garrafas de vinho durante a refeição de 5 pratos. Ele se inclinou para frente e eu acompanhei enquanto comíamos um pedaço de lagostim envolto em cataife. Você está tão apetitosa que dá vontade de comer. Ele sussurrou no meu ouvido. Dei um beijo na bochecha dele e me endireitei, sem surpresa ao ver Nina observando, o olhar dela oscilando entre William e eu, como se estivesse paranoica achando que estávamos falando dela. Me virei para Matt. Como está a casa? Algum problema inesperado? Sem problemas, disse Nina rapidamente. É maravilhoso. Realmente não precisa de quase nada. Não é nada comparado à sua casa, pensou Matt. Mas está ótimo. No sorriso de Nina ficou forçado. Matt, como o resto do bacalhau negro? Sempre adoramos aquele terreno, eu disse. É tão reservado e a vizinhança é tão segura. Para ser sincero, Matt limpou a boca, alheio aos olhares fulminantes que sua esposa lhe lançava. Eu esperava que, por estar vazia há tanto tempo, fosse saqueada. Normalmente os eletrodomésticos são roubados, as luminárias somem, até a fiação de cobre é arrancada. Isso não é Bayville, disse Nina bruscamente. Isso é Ayrton. Coisas assim não acontecem aqui. É verdade. William recostou-se na cadeira enquanto os sons delicados de uma harpa começavam a tocar ao fundo. Além disso, todo mundo é muito intrometido. Tem uma centena de donas de casa, espionando umas às outras com binóculos cravejados de diamantes. Some aí sua força policial particular, as câmeras de segurança e o portão com guardas, e ninguém sequer tenta fazer nada. Aquela casa poderia ter ficado escancarada nos últimos 5 anos e ninguém teria levado nada. Senti com a cabeça, pensando na doce ironia de que a pulseira de tênis no meu pulso pertencia à coleção pessoal de Claudia Baker. É verdade. Honestamente, na maioria das vezes nem trancamos as portas. Pego um pedaço de frango. Durante o dia não faz sentido, principalmente no quintal. Prefiro entrar e sentir a brisa fresca, especialmente quando os jardins estão floridos. William franziu a testa para mim. Você deveria manter as portas trancadas. Dei de ombros e ignorei a instrução. Você se concentra no WT e eu cuido da casa. Ele deu uma risadinha, e eu espeitei uma fatia de wagyu e ofereci a ele, sorrindo enquanto ele comia do meu garfo. Eu sempre tranco a casa, disse Nina com firmeza. Dizem que qualquer um roubaria se tivesse oportunidades suficientes e não houvesse consequências. Concordo. William assentiu, e não deixei de notar o jeito como Nina se endireitou, orgulhosa com o apoio dele. É como deixar chaves em uma Lamborghini. E em algum momento, mesmo que não seja para roubá-la, alguém vai pegá-la emprestada para um test drive. Exatamente. Ela pegou sua taça de vinho quase vazia, e eu me perguntei se ela havia trocado as fechaduras desde que se mudaram. Se sim, será que se deram ao trabalho de trocar todas as portas? Lembrei-me do meu chaveiro em casa, uma cópia daquele que eu havia devolvido à gaveta de quinquilharias de Claudia Baker. Ana, como está o Winthrop Tech? Eu sorri para ela. Todos estão te tratando bem? Talvez tenha sido impressão minha, mas pareceu que seus ombros enrijeceram com a pergunta. Está indo bem. Ela pousou o copo e se concentrou em seu próprio prato, a faca raspando a porcelana enquanto cortava seu pedaço de cordeiro. A equipe tem sido muito receptiva à minha presença. Como era de se esperar, William imediatamente entrou em modo de trabalho. Algum progresso com a Marilyn? Alguns. Ele espetou um pedaço de carne. Vou me encontrar com ela de novo amanhã. Marilyn Staubach? Perguntei, confusa sobre como que uma cirurgiã tão competente precisaria de ajuda. De que tipo de progresso ela precisa? Te contarei isso mais tarde. William sorriu, mas a sua voz estava tensa e irritada. A Nina tem mais uma semana para trabalhar com ela. Olhou por cima do ombro, chamando a atenção do garçom e fazendo sinal para pedir a conta. Levei a taça de vinho à boca e não deixei de notar a tensão que se espalhou pelo rosto de Nina. Mais uma semana. Eu conhecia todos os tons do repertório do meu marido, e aquilo soou como um ultimato. Capítulo 8. Nina. Se meu trabalho estivesse inteiramente nas mãos de Marilyn Staubach, estaria fadada ao fracasso. Observei a mulher franzina atentamente, procurando algum indício que pudesse revelar suas motivações, e fiquei grata pela granada que havia encontrado, agora guardada no bolso lateral do meu paletó.
Ela olhou para mim de volta e depois abriu a boca num bocejo. No fundo da sua boca, vi o brilho prateado de uma obturação. Por que você começou a trabalhar para William Ferb? Dinheiro, disse ela secamente. E decidi que já chega. Ela ergueu um pulso delicado e escuro e examinou o mostrador de um relógio de plástico robusto, um daqueles que eu mesma havia considerado comprar. O GPS integrado era um recurso interessante, mas bastante inútil. Bem, cirurgiões ganham bem. Desenhei um pequeno cifrão no primeiro tópico do meu bloco de notas. Você certamente poderia voltar a trabalhar na área. Ela olhou para mim como se eu fosse uma idiota. Obrigada, Nina. Excelentes conselhos de carreira. O nível de estresse dos cirurgiões cardíacos é um dos mais altos entre todas as especialidades cirúrgicas. Observei, sentindo minhas bochechas arderem com sua observação incisiva. Nina, estúpida, meu pai costumava dizer. Cala a boca, Nina. Já haviam se passado 20 anos. Será que algum dia deixaria de ouvir suas opiniões? Você diria que seu nível de estresse foi maior ou menor durante seu tempo na WT? Parece que todas essas perguntas poderiam ser respondidas por meio de uma pesquisa de saída. Ela mudou a posição da perna, e eu observei o uniforme azul claro subir, revelando um tênis branco e meias até o tornozelo. Eu precisava me lembrar do que ela era. Uma ovelha coruja, se eu me baseasse na obra de Charles Clark. Perfil de personalidade. Carinhosa, exigente, orientada para detalhes e números. Ela não teria pedido demissão sem pesquisar outras opções e fazer uma extensa lista de prós e contras. Podem ser. Tentei esboçar um sorriso discreto. Mas uma pesquisa de saída não pode negociar. Ela soltou uma risada áspera. Negociar com o quê? A aprovação do FDA está quase aqui, apontei. Você está abrindo mão de um bônus milionário. Me ajude a entender o que é de tão terrível em ficar aqui por mais 3 ou 4 meses. Você é novata. Ela bufou. Você não sabe como é. Os homens são os idiotas. As mulheres são maldosas e o William? Ela ergueu uma sobrancelha na minha direção. Aquele homem falou comigo como se fosse um pedaço de papel higiênico no chão do terminal do aeroporto de Los Angeles. É verdade que ele é um babaca em geral, então, pelo menos não é uma questão racial. Mas eu já passei da idade para isso. Estou recebendo propostas milionárias a cada esquina. Minha vida é curta demais e meu plano de aposentadoria está muito recheado para aceitar trabalhar para o William. Ela tinha razão. Eu era novata, mas 2 semanas ali tinham sido suficientes para eu entender exatamente com que ela estava lidando. O cavalheiro afável ao lado de Cat tinha um temperamento explosivo. Durante as reuniões de equipe desta manhã, ele destruiu qualquer sentimento positivo que eu tivesse cultivado em nossas afirmações meditativas iniciais, quando rasgou o relatório de testes mais recente em pedaços e se dirigiu ao grupo como um bando de idiotas superestimados. E se eu mantivesse o William longe de você? Sugeri. Você pode faltar às reuniões de equipe, conclua suas tarefas finais sozinha, trabalhe de casa 2 dias por semana. Ela ergueu uma sobrancelha. Você vai impedir William de falar comigo. Impossível. Ela provavelmente tinha razão, mas continuei em frente, pronta para usar o envelope fino no bolso do meu casaco, se necessário. Talvez não fosse. Talvez só isso fosse a chave para fazer Marilyn ficar. Eu esperava que fosse. Ela já balançava a cabeça como se pudesse ouvir meus pensamentos. Minha decisão está tomada. Vou embora em 1 semana. Ele tem sorte de aguentar minhas 2 semanas. Ela se levantou. Preciso voltar ao trabalho. Meti a mão no bolso e tirei o envelope. Tenho mais uma coisa para discutir. Como eu disse, minha decisão está tomada. Marilyn, encarei-a nos olhos. Acredite em mim, você vai querer ouvir isso. Fala logo, Nina. Eu sei sobre Jeff. 4 palavras curtas que soaram tão bem na minha língua. Eu havia praticado diferentes maneiras de desferir o golpe e ouvia o som da vitória na minha resposta, apesar de tentar ao máximo evitá-la. Ela não se mexeu, não se curvou derrotada nem cambalhou de volta para a cadeira, não piscou, não estremeceu, não reagiu de forma alguma. Seu olhar se voltou para mim com o controle lento e experiente de uma mulher que já havia passado por tudo aquilo. Jeff está morto, disse ela. Encarei diretamente nos olhos. Posso atestar, pela minha visita a ele ontem, que ele não está. 45 minutos depois, vi Marilyn revogar sua demissão por e-mail, o botão enviar, sendo clicado com um desprezo hostil. Eu não me importava. Eu tinha garantido meu emprego, e seus 4 filhos e marido continuariam pensando que seu 5º filho havia morrido no parto prematuro e não estava morando em um asilo, soprando as velas do seu bolo de aniversário de 13 anos sem nenhum familiar à vista. Entreguei a papelada a William, entrando silenciosamente no espaço elegante e sofisticado que revelava uma pequena porção do oceano. Tudo era de vidro. A porta que empurrei para entrar, as paredes entre nós e o escritório ao lado,
As janelas do chão ao teto que separavam a sala de um precipício de 15 metros. Nada de rapidinhas na mesa deste escritório, a menos que ele quisesse que toda a equipe assistisse. Ele deu uma olhada rápida na papelada sem tirar as mãos do teclado do computador e assentiu com a cabeça. Certo, feche a porta ao sair. A rejeição teria irritado profundamente qualquer mulher comum, mas eu só queria mais. Um psicólogo teria atribuído essa minha aversão à rejeição ao meu pai, mas eu sabia o preço que teria que pagar para entrar nesse mundo. Negócios sujos e desonestos, sedução lenta e implacável, uma contorção perversa que poderia quebrar minha espinha dorsal, mas que me levaria cada vez mais alto nos degraus da sociedade até que eu estivesse onde pertencia, olhando de cima para mulheres como minha mãe e Cat Winthrop e exercendo controle absoluto sobre homens como meu pai e William. Eu faria acontecer. Eu já estava mais perto. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!